Pronto, está gravando. Muito bem, pessoal. Boa noite para todos, para todas. Este é o último encontro nosso do ciclo de debates, ditadura militar, abordagens históricas e pedagógicas. Lembrando que esse ciclo, ele é uma atividade de encerramento, né, das atividades do nosso projeto Memória, Educação e Canções de Resistência pela Democracia, projeto de extensão que tem como objetivo ir para as escolas conversar sobre a experiência de ditadura militar que nós tivemos entre 1964 e 1985 e, principalmente, né, falar sobre a necessidade da resistência aos desejos de retorno à ditadura que nós vemos circular por aí. O nosso projeto, ele está com um grupo de WhatsApp constituído. Quem quiser participar pode entrar em contato conosco, pode ser aqui pelo chat, pode ser pelos canais que nós temos, né? Nós temos um canal no Instagram, Inimigos do 8.1, temos o e-mail, inimigos do 81, inimigos do 81, sem o ponto, @gmail.com. Depois eu deixo isso aqui no chat. E essa atividade, ela é uma espécie de esquenta para um outro curso que nós pretendemos realizar no próximo ano, voltado para a produção de material didático que tematize, que provoque discussões sobre a ditadura militar. Essa atividade no próximo ano, nós queremos contar com a participação de estudantes da universidade e professores da rede da educação básica. Nossa ideia é constituir um coletivo em forma de círculo de cultura que possibilite a gente conversar sobre essas possibilidades didático-pedagógicas, né? Então, hoje nós vamos ter a presença da professora Conceição Fraga. A professora Conceição Fraga é professora aposentada, recém-aposentada da universidade, do Departamento de História. Além da militância estudantil, ela é pesquisadora sobre o movimento estudantil e sobre a ditadura militar, e vai estar conosco para conversar sobre os desdobramentos, enfim, o impacto do golpe militar no cenário do nosso Estado, né? É uma temática pouco conversada, então a gente acha muito importante. E aí quem vai fazer a mediação é esse moço bonito que vocês estão vendo aí. Ele está com a camisa branca, um sorriso largo, a espinha ereta, a mente inquieta e o coração tranquilo. E eu vou ficar aqui meio que dando um apoio, deixando o povo entrar, colocando os links que a gente entender que são funcionais aqui para a continuidade do trabalho. Então, com vocês, professor Artemilson e depois professora Ceissa. Estão me ouvindo todos e todas? Então, muito boa noite para todos e todas que estão conosco nessa sala hoje, para essa última, eu diria, aula, né? Assim, porque todas as experiências que nós tivemos nesse primeiro, o Sandro chama de esquenta, nesse primeiro momento, foram aulas belíssimas, né? Desde o professor Wilton Germano, passando pelas meninas que apresentaram a experiência de sala de aula com a temática belíssima, que eu fiquei muito emocionado. A professora Lore, eu não me lembro da outra professora, Sandro, na última Professora Marta. professora Marta, assim, além de depoimentos de vivência com a repressão, na resistência à ditadura, que acabou, na verdade, na repressão, enfim, foram momentos muito bons que, acredito, pela capacidade, pelo estudo e pelo domínio da temática, irá se repetir hoje com a professora Ceissa Fraga.
Agora, em 2025, foi lançado esse livro. Alguns de vocês conhecem, provavelmente alguns de vocês têm esse livro. Eu acho que foi uma grande sacada no que diz respeito à discussão sobre o golpe militar e a ditadura dos 21 anos. Né? Esse livro ele chama-se 60 anos do golpe militar, civil-militar no Rio Grande do Norte, que foi organizado pela professora que vai nos contemplar hoje com essa palestra, e pelo outro professor que, por sinal, é irmão dela, João Maria Fraga, que tem se dedicado também em sala de aula a discutir essa temática, não só discutir, mas a trabalhar didaticamente essa temática. Esse livro eu recomendo, não apenas porque conheço muita gente que escreveu aqui e sei que tem, digamos assim, autoridade na temática, mas porque é um livro que faz que estruturou a professora Ceissa, mais o professor João Maria, estruturou de maneira muito interessante, que começa com o golpe de 64 no Rio Grande do Norte, a legislação e a história e o ato institucional, número 1, a história e a memória no Rio Grande do Norte, as trajetórias de vida de militantes e perseguidos pela ditadura militar, e a Igreja Católica, a OAB e o golpe, estudantes potiguares e a luta na democracia, o jornal e assim, enfim, abarca âmbitos da sociedade que foram bastante afetados pela ditadura militar, sobretudo aqueles, né, setores da sociedade que eram reconhecidos anteriormente como setores altamente combativos. Inclui aí, inclusive, parte da Igreja Católica, a OAB e por aí vai. A professora aqui, Ceissa, seja muito bem-vinda. Boa noite, professora. É um prazer enorme ter você aqui hoje. A professora que a gente chama digamos assim, amorosamente de Ceissa, é Maria da Conceição Fraga, que ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Ciências Sociais também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorada em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará em 2001. Ela atualmente agora aposentada, não sabia dessa, muito bom, eu também estou aposentado, mas ela aposentou-se como professora adjunta da universidade, não sei se chegou a titular. Titular. Então, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência na área de sociologia, com ênfase em cultura e política, atuando principalmente nos seguintes temas: estudantes, cultura e política, memória, parlamentares, clandestinidade, sindicalismo, greve, movimento estudantil e história do Rio Grande do Norte na ditadura militar. Recentemente organizou esse livro, que eu já falei, que eu não vou mais entrar em detalhes acerca dessa publicação, mas quero dizer que para nós, que constituímos o grupo, que inicialmente era apenas um grupo de aula-espetáculo, que agora está se solidificando como grupo também que vai atuar numa formação, nos processos formativos de professores da rede pública, estadual, municipal e federal, mediante a temática, essa temática que achávamos que estava já superada, mas que não está, né? Os fatos dos últimos tempos têm dado notícias de que essa temática ainda está bastante viva, né, na memória de algumas pessoas e de algumas pessoas cuja memória já deveria ter sido deletada. Mas, enfim, para não me alongar muito nessa apresentação, eu desejo que essa noite, como as demais noites, seja uma noite bastante proveitosa. Espero que haja uma participação febril, vamos dizer assim, nas perguntas, nas intervenções, e deixo agora com a palestrante da noite, a professora Maria da Conceição Fraga, amorosamente chamada de Ceissa. Muito obrigada, Artemilson. Eu quero realmente agradecer a generosidade, pelo carinho que todos vocês me tratam, mas também parabenizar pela iniciativa de fazer, de vocês todos, de você, Sandrinho, de Aline, sua, Artemilson, da professora Lore e de todos que participam desse projeto. É um projeto fundamental. O Brasil precisa realmente
debater cada vez mais o que significou aquele período do golpe que os militares governaram ou desgovernaram este país. E, nesse sentido, a gente vai conversar aqui, eu vou um pouco me apresentar, dizer a minha ligação com esse tema. Eu nasci em Macau, e o estado do Rio Grande do Norte, o golpe ele foi muito intenso na capital, mas também foi muito intenso na cidade de Macau, que é uma cidade portuária, e, à época, era a maior produtora de sal do Brasil, vai perder essa condição em decorrência da mecanização do estado do Rio de Janeiro, que vai assumir a condição de maior produtora de sal, mas era Macau. Tanto é que Macau era uma cidade de muita ebulição, de um sindicalismo muito forte, muitos sindicatos, trabalhadores muito organizados, faziam greves intensas, e eu morava exatamente em frente. Minha porta da minha casa era porta com porta de frente ao sindicato dos trabalhadores do sal e do sindicato mais atuante e do sindicato que tinha um contingente de trabalhadores maior, né? Portanto, era uma movimentação muito grande, e aquelas coisas do interior, a minha casa, então, era muito frequentada, meus pais, no interior todo mundo se conhece, né? E a minha casa estava sendo muito frequentada, que as pessoas esperavam o sindicato abrir, ficavam esperando, tomavam um café, tomavam uma água, ficavam batendo um papo. Então, eu cresci vendo isso, né? Saio de Macau aos 11 anos de idade, porque eu nasci em 61, o golpe foi em 63, e toda a cidade sofreu o impacto do golpe, porque as lideranças foram todas do sindicato presas, né? Inclusive Floriano Bezerra de Araújo, que era deputado estadual, mas também o motorista do sindicato, o secretário, o tesoureiro, ou seja, foi uma leva enorme de presos políticos de Macau. Então, a gente veio morar na capital, eu já tinha essa relação de ver e de ser cuidada dentro de casa. A mamãe tinha muito temor, né, a militares, muito temor com tudo que tinha acontecido, porque viu todos os amigos do meu pai presos. Meu pai não era um homem militante, era um homem de igreja, vivia na igreja, era muito religioso, mas era muito querido também por essa condição, enfim, e tinha essas amizades com todos os sindicalistas, né? E, portanto, quando a gente vem morar em Natal, vem toda a família da gente, mas também várias famílias da mesma rua, né? A gente vem, quanto é que a gente continua a amizade aqui em Natal, e vai todo mundo morar um pouco próximo, ali no entorno das Rocas até Mãe Luísa, quase todo mundo ali naquela região. A gente vinha da cidade de Praia, vai morar próximo à praia, né? E, portanto, era um tema que sempre me inquietou. E quando eu ingresso na universidade, eu ingresso em 82, né? Então, eu me deparo com um mundo muito diferente, né? Porque lá em casa ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, né? Que a mamãe tinha muito medo, e a gente foi criado muito assim. Só que quando eu chego na universidade, eu me deparo com muita gente lutando, denunciando, e aí eu me encanto com a universidade. Eu percebo que a universidade vivia uma efervescência que não tinha aquilo lá fora, e nem tinha aquilo lá em Macau, não tinha na minha casa, né? Então, eu começo a me encantar, e de cara eu já entrei participando do movimento estudantil, né? Vou ser presidente do centro acadêmico, organizar o centro acadêmico de Química, né? Que não existia, porque o curso nasce depois. Então, vou ser a primeira presidenta ali do Centro Acadêmico de Química, depois eu saio, vou ser presidente do Diretório Acadêmico de Exatas, né? E você é até a primeira mulher presidente do diretório, né? Porque o curso era muito efervescente. Para vocês terem ideia, o personagem, né, mais polêmico da ASE era um professor nosso, que era o professor Zaqueu, né? E a gente denunciava isso, né? Então, a gente era muito de química, era muito demandado por isso, para saber como era, o que era e tal. Mas, enfim, então, um tema que sempre me interessou. Fiz minha dissertação sobre o movimento estudantil, depois fiz minha tese sobre como foi essa experiência da clandestinidade e como esses parlamentares que vieram da clandestinidade passaram a atuar na vida pública, né? Então, vou fazer a tese sobre isso. De forma que, portanto, como esse tema sempre me interessou, eu sempre dei disciplinas no Departamento de História da Brasil republicano e Brasil nesse período da ditadura para cá. E
Eu vou poupar um pouco de falar, porque o próprio Artemio já falou, o sentido do livro, né, essa ausência de uma literatura falando de maneira mais organizada sobre o grande impacto do golpe nos estados, né? Então, é uma coisa que sempre nos preocupou, porque os alunos, com essa ideia de que o golpe não chega aqui no Rio Grande do Norte, é uma coisa de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e um pouco esse cenário, né? E isso sempre me preocupou, porque é uma visão perversa dos acontecimentos, sobretudo esses acontecimentos autoritários, porque dá uma falsa impressão de que, se um golpe existir, a gente não precisa se preocupar, pode ir para a praia, ficar tranquilo, que aqui não vai chegar. E não é bem assim, e não foi assim em 64. Né? Como eu falei, em Macau houve tudo isso, mas em Natal também. Nós vivíamos um pouco no cenário. Qual era o cenário antes do golpe? Né? Internacionalmente, nós vivíamos o período da Revolução Cubana, né, que tinha ocorrido, os jovens se atraíam pelo processo revolucionário, queriam mudanças. É verdade que esse cenário existia. Também é verdade que existia a Guerra Fria, né? E é naquele cenário que toda a América Latina vai viver, cada país em sua época, em seu tempo, os golpes. Como agora também está em curso, em todos os países da América Latina, essa visão de que nós somos quintal dos Estados Unidos, a área de influência dos Estados Unidos, e que não podemos ter soberania, autonomia, crescer, etc. E tal. E o Brasil dos anos 50 era um Brasil que vinha se desenvolvendo, era um Brasil que tinha seus intelectuais apresentando várias visões sobre o processo econômico brasileiro, né? Nós tínhamos intelectuais como Florestan Fernandes, Celso Furtado, né? Toda uma geração de intelectuais que tentavam interpretar o Brasil, e essas ideias tentavam ser postas em prática. Né? Então, os anos 50 e os anos que precedem o golpe são anos de muita riqueza para o Brasil. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que viveu, né, 2 golpes no mesmo século. Eu gosto de lembrar isso, né, porque nós vivemos o período, uma república implantada de cima para baixo, né, sem respeitar o processo que vinha sendo construído de manifestações, de denúncias, de não aceitação do trabalho escravo, de tentativa de mudar o país para ser um país melhor, né? Mas esse processo é interrompido com a construção de uma república onde o grupo da elite, e naquele período os militares era o que havia de elite, né? E tentam, então, fazer esse processo de maneira que exclui a população e faz de cima para baixo. Portanto, é um país que começa um processo republicano assim, excluindo todos os setores, né, da sociedade, e, por isso mesmo, o Brasil já começa a viver uma crise. Crise essa que se estende até os anos 30. Né? Esses militares tomam o poder, não conseguem dar conta, e conseguem ali criar uma crise, os civis passam a tomar conta do país para gerenciar essa crise deixada já no processo inicial da República. Isso vai se arrastando, e com eles as tentativas de golpes e os golpes. Né? Tentativas essas que, a cada década, era uma ou mais tentativas, e golpes esses que se materializaram como de 37 a 45 e de 64 a 85. Bom, dito isso, né, essa característica, essa marca do Brasil, ela precisa ser muito lembrada, né? Um país com 2 golpes no mesmo século e um país com tentativas de golpe a cada década, uma ou mais. E uma terceira característica da nossa formação republicana é a anistia para todas essas tentativas de golpes e golpes realizados. Né? E anistias essas que se materializavam da seguinte forma: aqueles que tentavam o golpe eram perdoados e, em seguida, praticavam outra tentativa de golpe. Então, isso é um traço do país que a gente não pode secundarizar. Quero também chamar a atenção que, nesses anos 50 até ali 64, nós tínhamos um sindicalismo muito forte. Um sindicalismo forte a ponto, né, de o presidente ter uma relação muito estreita com as lideranças sindicais,
de, junto com elas, promover muitas mudanças, mas, sobretudo, promover também uma expectativa de mudança, que era a realização da reforma agrária, né? Nós sabemos que nos anos 50, por exemplo, o Brasil cria a Petrobras, e isso vai transformar uma grande empresa, e isso vai ter um peso enorme na economia brasileira. Nós sabemos que nos anos 30 é criada a União Nacional dos Estudantes, em 42 a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e isso vai mobilizar muita juventude e promover atividades culturais mobilizadoras, transformadoras, e criando esperanças, né, para a juventude brasileira. E nós sabemos, portanto, que todo esse processo, lá nos anos 60, vai desembocar numa grande campanha de alfabetização de adultos. E esse era o cenário pré-golpe, né? Esse era o cenário pré-golpe que vamos entrar, então, num momento de grande efervescência, e aqui em Natal, viu? Aqui em Natal, no período anteriorzinho ao golpe, nós estávamos ocorrendo tudo isso. A União Nacional dos Estudantes e dos Estudantes Secundaristas, aqui em Natal, realizando atividades culturais, os CPCs de cultura aqui no nosso estado. Nós tínhamos a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, com o método Paulo Freire. Nós tínhamos as 40 horas de Angicos, a experiência da alfabetização de adulto. Então, nós tínhamos um estado muito efervescente. Então, essa história de que o golpe aqui, né, ele não chegou, essa é uma grande furada. Ele tanto chegou que, quando o golpe é dado, nós tínhamos aqui, inclusive, como resistência a esse golpe, duas grandes greves que estavam acontecendo. A greve dos ferroviários e a greve dos Correios, né, que foi extremamente forte. Não por acaso, suas lideranças sindicais vão ser todas incluídas no processo que é aberto com o prefeito da cidade, Djalma Maranhão. Quando o golpe ocorre, Djalma Maranhão, que é o prefeito da capital, né, ele é cassado, ele é aberto um inquérito com o prefeito, e neste inquérito inclui todas as lideranças do Estado, trabalhadores rurais, lideranças ferroviárias, correios. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o processo do Djalma Maranhão. É enorme, cheio de inquéritos incorporado ao inquérito dele, porque exatamente para caracterizar como a liderança responsável por toda aquela resistência que houve, e em Natal a resistência foi muito forte, tá? Então, esse golpe, quando ocorre, né, que é umas coisinhas que eu gosto muito de chamar a atenção, muitas das lideranças que apoiaram, o golpe foi apoiado por civis, o golpe foi dado por civis e militares, e foi apoiado amplamente por políticos, vários governadores, entre os quais o governador do estado do Rio Grande do Norte, que era Luiz Alves, né? E eu gosto de chamar a atenção disso, porque muitas vezes, quando o golpe está sendo gestado, muita gente apoia os golpes, acreditando que os golpistas vão livrar a sua cara. E não é isso que acontece, porque quem quer dar golpe quer ter concentração de poder. E quem quer concentrar poder não respeita ninguém. Ele quer para si o poder. Tanto é que o golpe tem a participação, antes, né, de ser dado, tem a participação de empresas, de empresários, dos civis, então, e dos militares. Mas, tão logo ele é dado, quem vai gerenciar o país ao longo dos 21 anos? Os generais, que nem os próprios almirantes ou os brigadeiros, ou seja, nem a Marinha, nem a aeronáutica permitiram que dividissem com ele a presidência da República. Os presidentes foram todos generais do Exército, né? General é uma patente que é exclusiva do Exército, então é redundância dizer que é general do Exército, mas todos generais, ou seja, todos do Exército brasileiro, né? Obviamente tem um motivo para isso. O contingente de militares, ele é maior no Exército brasileiro, né? Então, vejam bem, o golpe, então, é dado com o apoio dos governadores, entre os quais o governador Aloysio Alves, que inicialmente apoia, depois ele é cassado, ou seja, vai ser vítima da ditadura, mas antes disso, quando ele assume, assim que ele abre de imediato, né? Há uma possibilidade, vários estudiosos, ninguém encontrou outro ato
por isso que a Luiz Alves deve ser o único, ou o primeiro que, assim que assumiu, já abriu o inquérito contra lideranças, né? Teve esta perversidade de abrir um inquérito envolvendo várias lideranças, entregando essas lideranças para a ditadura, né? Gosto também de lembrar que no processo de depois que ele é cassado e vítima também da ditadura, ele começa a se mobilizar com outros governadores que também apoiaram o golpe, que também foram cassados, e começam a articular o processo de redemocratização através do movimento democrático brasileiro, e aí por isso mesmo é que ele vai ter um papel fundamental também no fim do regime militar, no fim dos governos militares. Então, hoje em dia, cada vez mais aparecem, né, as pesquisas com as empresas, que até então a gente não tinha muita documentação, mas cada vez mais aparece, por incrível que pareça, esses documentos têm aparecido muito mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Então os pesquisadores estão tendo muito mais acesso, por ter acesso a documentações conseguidas fora do país, mas já temos, o Estado de Minas tem um processo avançado, eu conheço pesquisadores que trabalham com isso lá, e tem pesquisas avançadas sobre a participação dos empresários, das empresas que entregaram para a repressão seus funcionários e etc. e tal, né? Então, assim ocorre o golpe aqui no estado do Rio Grande do Norte e começa, portanto, a política de perseguição. Essa política de perseguição que vai levar a mortes, desaparecimentos, prisões, demissões, e exílio, enfim, tudo que tinha direito no cardápio que essa ditadura fez nacionalmente, fez em São Paulo, fez no Rio de Janeiro, fez em Minas, mas fez em todo o território brasileiro. E aqui no nosso estado, a gente já tem minimamente isso mapeado por vários pesquisadores, que é este livro que Artemilson citou, né? E a gente, portanto, tem como comprovar como esse golpe ocorreu. E a gente está escrevendo a continuidade desse livro, trazendo outros segmentos da sociedade que igualmente foram vítimas e que não aparecem. Imagina a cara de pau desses militares de dizer que só teve de vítima mais de 400 pessoas durante 21 anos de ditadura militar. Claro que é uma grande mentira, né? Primeiro porque não aparece nesses 411 mortos os mortos, por exemplo, como as populações indígenas. E eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar na Universidade Federal do Amazonas e conheci um grande estudioso lá, um antropólogo que se chamava Paulo Monte, né? E Paulo Monte estudava os Waimiri Atuari e mostrava já e denunciava a quantidade de mortos que a ditadura fez, passando, construindo nas suas terras, etc., lá, e fazendo dizimar populações inteiras de indígenas, né? Então, ficou fora as mortes da população indígena, que se estima em cerca de 10 mil mortos em todo o território nacional, ficou fora populações quilombolas, ambas são populações que não tinham, à época, documentação, arquivos, nada, ou seja, tudo na oralidade, tudo nas fontes, que foram muitas delas perdidas. Então, as populações quilombolas que foram vítimas também da ditadura, nós não temos esses dados, como não temos os dados, e não foram contabilizados, as mortes, por exemplo, nas favelas, nos grandes centros urbanos, com a violência urbana, advida da repressão da ditadura, né? E que não foram sequer contabilizadas. Como não foram também contabilizadas as mortes e a resistência dos trabalhadores rurais, que a gente vai estar trazendo falando um pouco sobre o trabalhador rural, no nosso próximo livro, né? Então, veja, são vários segmentos que ficaram fora, e quando a Comissão da Verdade se instalou e conseguiu trazer muita documentação, mas ainda não conseguiu o suficiente. Daí porque, nesta última reunião realizada semana passada, né, na Comissão de Direitos Humanos, foi aprovada a necessidade de uma comissão permanente da verdade, para que a gente tenha tempo para coletar documentação, porque muitas delas estão vindo de fora do país, né? Aqui nós sabemos que queimaram documentação, fizeram desaparecer e esconderam. A questão que está posta é, pela nossa Constituição, nenhum órgão público e nenhum agente público pode destruir documentos. Então, como que esses documentos foi destruído? Se ele foi destruído, então a gente tem que saber que documentos era esse, quem destruiu, penalizar quem houve, que é crime.
Então, não pode ser assim, como deixa para lá, esse passado já passou, porque nós vimos a tentativa de golpe recente e o passado não passou. O passado continua nos atormentando, justamente porque não houve uma transição que fizesse mudanças, mas vou tratar isso mais no finalzinho da minha fala. Então, veja, essas perseguições todas aconteceram, nós tivemos o prefeito de Natal, seu irmão com o corpo desaparecido, que até hoje a gente não tem informação, era deputado, suplente deputado estadual, como tivemos várias outras lideranças do Estado vítimas da ditadura, como Emanuel Bezerra, como tem no livro, para não ser injusta, no livro, no final do livro, a gente republica uma documentação maravilhosa feita pelo grupo de Roberto Monte, o grupo DHNet, né? E a gente ajuda na divulgação desse material e republica toda essa lista das vítimas. Só um dado para reforçar isso, foram 114, pelas minhas contas, no anexo do livro, implicados diretamente na repressão, vítimas da repressão, entre eles 12 mortos. Né? Pois é, e com corpos até hoje ainda desaparecidos, né? Muito bem lembrado, Artemísio. Então, veja, no processo do Djalma Maranhão, que é um processo central e que vem muitos e quase todos eles, por isso que é um processo de não sei quantas mil páginas, né? O prefeito de Natal, deputados, sindicalistas, estudantes, professores, liberais, jornalistas, advogados, universitários, lideranças culturais, enfim, um processo que traz um conjunto enorme de vítimas e que nós precisamos debruçar e estudar o significado de tudo isso, né? Gostaríamos também de lembrar que, assim que houve o golpe, houve um inquérito feito pelo governador, mas também houve um inquérito feito pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o então reitor Onofre Lopes, né? Ele abre o inquérito e quem ele chama para... E eu conto essa história no capítulo que eu escrevi, aí nesse livro que o Artemísio lembrou, né? Porque ele abre o inquérito, ele convida um militar, pede para os militares indicarem um nome, e esse nome vem e vai fazer. Ora, é uma interferência direta na universidade. Como é que a universidade tem professores e técnicos, e a universidade pede o nome de militar para vir compor esta comissão? E o nome indicado vai ser o nome do... que futuramente vai ser reitor, em gratidão ao que fez, o Genário Fonseca, né? Genário Fonseca, então, vem, que à época ele tinha uma patente aí, eu não me lembro, acho que era capitão, não me lembro qual era a patente dele, mas ele era do Exército, tinha uma patente lá, e ele, então, oficial do Exército, ele vem, faz essa comissão, e, portanto, a comunidade universitária passa a responder a 2 processos. Ou quem era da universidade que estava envolvido, né, respondia o processo lá fora do governador e respondia dentro da universidade o processo feito pelo próprio reitor, que traz... E quando ele sai, eu faço essa denúncia, porque o reitor, ele entra em 58 na universidade, o golpe chega em 64, ele permanece, o AI-5 em 68 ele permanece, ele vai sair em 71, que é quando o Genário vai substituí-lo. Ou seja, ele passa o período mais conturbado, tem uma postura completamente comprometedora, que é trazer um militar para fazer esse processo, e, portanto, sai entregando esta administração a Genário Fonseca, que era aquele que é citado lá no relatório do DHNet como sendo responsável pelas torturas nos anos 50 com o irmão do prefeito, o irmão de Djalma, né? Luiz. Maranhão. Luiz Maranhão. O Luiz Maranhão, né? Então, veja toda essa complicação. Não bastasse isso, vão responder também esses que fizeram parte do inquérito e da comunidade universitária, dos 2 inquéritos, vão responder a um terceiro inquérito, que é este que é aberto pelo Supremo Tribunal Militar, para o prefeito de Djalma Maranhão, e todos eles vão entrar também nesse processo. Ou seja, veja que vão responder a 3 inquéritos durante a ditadura. Nós, então, vamos observar, né, que esses inquéritos, eles são abertos, esses 3 inquéritos,
E eu gostaria, portanto, de chamar a atenção daquilo, para abrir para o debate, algumas lições que eu acho que saem daí. Primeiro, é muito importante a gente saber, não existe golpe sem militar. Por quê? Porque um golpe é dado e quem assegura para governar, para o golpista governar, são as armas. E quem detém as armas pela Constituição são as forças militares. Portanto, e a gente viu isso muito didaticamente e muito claramente. Nós vivemos a iminência de um golpe, onde o oficialato brasileiro participou, e hoje foi julgado aqueles que quiseram matar o presidente, o vice-presidente e um membro do Supremo Tribunal Federal, e nós observamos o quê? Que o golpe não foi dado realmente porque, de última hora, realmente o comandante do Exército não topou. De última hora, eles saíram. Por quê? E saíram também porque o governo americano, quem lembra, um pouco antes já tinha dito, eu não vou apoiar o golpe. Os caras vieram aqui dizer no Brasil, nós não vamos apoiar o golpe. E aí o Exército recua, e aí você tem aquela iniciativa frustrada. Por isso que o nome do crime é tentativa de golpe, porque se tivesse ocorrido o golpe, ninguém estava aqui conversando, fazendo nada disso, né? Todos nós sabemos que as Forças Armadas são importantíssimas para o país, elas têm um dever constitucional de nos proteger na fronteira, para que ninguém invada o país, para que ninguém faça qualquer agressão com a nossa soberania, para que ninguém comprometa qualquer cidadão brasileiro. Mas elas, eu não gosto daquela história de que as Forças Armadas brasileiras não são competentes, eles são competentíssimos. O problema dele não é de competência, o problema dele é de qual a sua atribuição. A sua atribuição não é olhar para o interior do país e ver cada cidadão como inimigo interno. Essa é a política que as Forças Armadas brasileiras historicamente têm feito, na medida em que participa de tentativas de golpe. Então, é essa visão que a gente precisa superar, né? É essa visão que precisa realmente ser dada uma lição e ter mudanças radicais, que não está acontecendo. Não basta julgar, como está sendo dito, ali só são CPFs. CPFs? Como assim? Como assim são CPFs? Se são CPF, por que estão preocupados para que prisão vai mandar, quantos anos vai ter? Não é CPF? Então, eles vão responder por eles. Mas vejam a preocupação que está tendo para onde esse povo vai, né? Então, é muito importante observar, então, que golpe, para ser dado, é preciso de militar. Por isso que toda tentativa teve a participação deles. E por isso que os 2 golpes que foram dados teve a participação deles. Segundo, apoiar golpe não significa estar livre das ações autoritárias dos golpistas. Aloysio Alves que o diga no Rio Grande do Norte. Ele apoiou, foi vítima e depois foi protestar contra o regime autoritário. Terceira lição que a gente tira daí: a contaminação que ocorre durante um período golpista, a contaminação que ocorre nas instituições. Veja que acabou o golpe em 85, mas as Forças Armadas ainda hoje comemoram o 31 de março como se fosse uma revolução. Não pode isso acontecer. É preciso mudar isso. E não pode mudar porque houve uma tentativa de golpe, foi tão complicada, e nesse ano ninguém comemorou. Não pode ser assim. É preciso realmente que as Forças Armadas não se envolvam com política. Não devem estar preocupadas, por exemplo, se quantos anos de prisão quem pegou. Isso aí não é assunto de militar. Assunto de militar é a defesa da soberania, a defesa da soberania do país, né? A Constituição é bem clara qual o papel dos militares. Isso é assunto de civil, que é uma coisa que brasileiro parece que tem medo de dizer, e a gente tem que dizer isso todo dia, e olhar no espelho e repetir. Quem manda em militar é civil. Não é militar que manda em civil. É civil que manda em militar. Por isso a gente elege. E quando a gente elege, é um representante da sociedade civil. Mesmo que ele seja, que nem foi este incompetente capitão que assumiu em circunstâncias ainda vão ser muito estudadas, né? Mas assumiu a presidência da República. Mas ele, não é porque ele era capitão que ele foi ser presidente, ele foi eleito. É assim que funciona. É assim que deve ser. E para obedecer às regrinhas que a Constituição coloca.
Da mesma forma que é muito... Então, as Forças Armadas ficaram muito contaminadas e são até hoje. E precisa não ser. Precisa deixar de ser. Nós temos uma Força Armada no Brasil que tem casa própria, que tem um regime de previdência próprio, que tem uma legislação própria, que você, se ele fizer algum crime, ele é mortificta, ele continua recebendo a família, ou seja, tem toda uma proteção. Lembrem, gente, o que ocorreu no SUS, que ocorreu durante a pandemia. Aquilo dali era para ser discutido no país e ficou para lá, como se ninguém tivesse mais nada a ver com isso. Em Manaus, as pessoas morrendo sem ar na rua e o hospital fechado. A imprensa fez essa denúncia e depois sumiu. Essa denúncia sumiu, ninguém fala mais nela. Como assim? O SUS, todo mundo é igual. No SUS, todos são recebidos. Todo mundo em pé de igualdade. Como é que o hospital militar não recebe o cidadão? Isso aconteceu em Manaus. E isso ficou meio para lá. Isso precisa ser julgado. E os responsáveis precisam ser punidos. Então, é preciso mudar, então, os protocolos dessas Forças Armadas. Como que a gente chegou a ter quase um golpe agora? Como pôde isso acontecer? Esse grupo que foi analisado faziam parte, todos eles, dos quilos pretos. Ali era um comando especial do Exército, preparado para fazer, dispersar em caso de situações particulares. Como esse povo chegou a fazer isso? Comandado por quem? Tirou da cabeça dele? Foi só o CPF dele? Foi tudo da cabeça dele? Como assim? Isso precisa ser refletido e estudado. Então, é muito importante observar, veja o papel da Polícia Federal hoje. Antes da Constituição de 88, a Polícia Federal não era concurso público, hoje é, desde 88. O que está acontecendo? A Polícia Federal não quer saber disso, não. Vai cumprir sua função constitucional. Foi investigar. Está lá, tudo que bota aparece, eles estão lá investigando. Porque é esse o papel constitucional deles. Como o papel constitucional das Forças Armadas é nos proteger. Nós não podemos ser cidadão que tem medo das Forças Armadas, que tem medo das forças de segurança. Tem algo errado se isso acontece. A gente tem que ter orgulho, porque são eles que estão, pela função constitucional, vão dar a vida deles para nos proteger. Não tem missão mais nobre do que essa. Agora, o que não pode é quando chega lá, ao invés deles darem a vida para nos proteger, olhar para trás e dizer, os inimigos são esses. Como assim? Como que você está vendo inimigo dentro do país? O inimigo está lá fora. Aqui nós temos conflitos. Aqui os conflitos se resolvem no âmbito da política. Então, é muito importante o reconhecimento público das Forças Armadas desses equívocos, que nunca houve. Agora, na passagem de morte de Herzog, né, houve um pedido público da presidente do Supremo Tribunal Militar de desculpas públicas em nome das Forças Armadas. É verdade. Mas no dia seguinte, vocês viram o que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Militar? Um membro do Supremo gerando um conflito, tentando desmoralizar a presidente do Supremo, etc. e tal. Ou seja, esse debate não poderia estar mais acontecendo. Era para ela ter dito, todos nós parabenizar, que está resolvida a questão. Mas não está. Não está porque lá dentro isso não está resolvido. E é preciso resolver. E o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. E a gente precisa que Lula entenda isso e exerça essa sua condição, porque senão ele vai ser engolido, como quase foi, como quase não assumiu. Então é muito importante estar de olhos abertos para isso. A publicidade dos atos de todos os agentes públicos. A gente precisa ter esse controle da publicidade dos atos de todos os agentes públicos, inclusive as Forças Armadas. Quando a gente pede documento, a gente tem que ter acesso a esses documentos. Se não tem, por que não tem esse documento? É preciso explicar. E qualquer pesquisador que estuda nessa área sabe que você não tem acesso aos documentos. Quem trabalhou na Comissão da Verdade viu as dificuldades de conseguir documentação. E olha que conseguiu-se muito aqui no Rio Grande do Norte, viu? Mas todo mundo sabe da dificuldade de se conseguir essas documentações. É necessário fiscalização e controle da sociedade civil sobre todos os atos de militares no Brasil, por uma razão simples, porque, como eu disse, a cada década tem uma ou mais tentativas de golpe. Vejam, dentro da própria ditadura militar, nós sabemos que o golpe foi em 64, mas teve o AI-5 em 68, que é o golpe dentro do golpe.
E em 77, outra tentativa de golpe, que é freada, né, do qual fez parte um desses que foi julgado agora, que é o general Heleno, que passou 4 anos ministro, mas está se defendendo agora que aquele período ele estava com Alzheimer. Ou seja, foi ministro com Alzheimer? A gente passa no concurso, tem que apresentar um atestado de sanidade. Ele não apresentou, porque é necessário. Todo mundo que vai exercer função pública apresentar. Então, veja, é necessário, portanto, o fortalecimento das instituições democráticas que nós não fizemos com a transição do fim do governo militar. As comunicações no Brasil é um descontrole completo. Qualquer igreja tem um canal, qualquer pessoa bota um canal, ou seja, e ninguém tem o controle dessas comunicações. Não pode ser assim. Nós vimos as últimas eleições de 2018 para cá, o baixo nível da qualidade das informações, muita fake news, muita mentira, e ninguém penalizado por isso. Nem o canal, a Jovem Pan, está respondendo a esse processo, mas é muito pouco, porque continuam. Ouça as rádios de Natal. Eu não vou citar nome de rádio, porque ninguém aqui é criança e sabe as rádios de Natal como funciona, né? Não são todas, é verdade, mas há quem tem. E cadê a fiscalização, controle sobre isso? É preciso. As mudanças nas práticas e nos protocolos não ocorreram nas instituições, como as Forças Armadas, por exemplo, né? E nós não ajudamos, porque mesmo os governos de esquerda botou Força Armada para fazer estrada, botou Força Armada para fazer cisterna, botou Força Armada para fazer coisas que desviam a sua função. Aí sabe o que acontece? Aí você vai em Caicó, tem uma unidade administrativa. Você vai no interior, não sei de onde, tem uma unidade administrativa. Fazendo o quê, Força Armada lá? Você está entendendo? A Força Armada não é para proteger fronteira. Então, a gente tem que estar focado nisso. Aí sabe o que acontece com a gente botando esse povo para fazer estrada, para fazer, para cuidar de cisterna? A gente está botando ele na política. Aí, quando você vai ver os candidatos eleitos, é general fulano, coronel fulano, tenente fulano. Ou seja, ele botou os caras na política. É preciso tirar esse povo da política. Como é que se tira esse povo da política? Cobrando que cumpra a Constituição e retirando eles das funções que não são deles. E que não foram, inclusive, eles que pediram. Tem isso. Os próprios governos de esquerda pedindo para eles fazerem desvios de função. É errado, porque bota eles na política. Então, veja, o fortalecimento das instituições, por exemplo, como a justiça, a prisão hoje de um desembargador é um grande ato. Há semanas atrás, o STF4, o Tribunal de Justiça, o TRF4, né, da região, acho que é de Curitiba, né, que é onde tudo aconteceu na Lava Jato, houve uma intervenção da justiça lá. Isso é gravíssimo, isso é importantíssimo, isso é o fortalecimento da nossa democracia. Por quê? Porque é um grupo que agiu em conluio entre agentes públicos que permitiu tirar um presidente da República de uma campanha, prendê-lo durante mais de 500 dias e promover, inclusive, vantagens pessoais, né, pelas acusações, vantagens pessoais. Então, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, é muito grave. O ano de 2026, as eleições vão ser bastante tensas, e se a justiça não funcionar, nós vamos ter muita dificuldade de eleger um candidato popular, como é a candidatura de Lula, e mais do que popular, um candidato democrata, que ponha fim, ou que chispe essa onda de fascismo que tem no mundo, agora acabou de ganhar no Chile. Nós já vimos o que aconteceu com a Argentina e sabemos que na América Latina inteira, 3 países ainda resistem: o México, o Brasil e o Uruguai. Então, é muito importante a gente chamar a atenção para a importância dos partidos políticos. Nós somos de um país que é um absurdo. As pessoas estimulam as pessoas a não quererem participar de política. Como assim? Artigo 14 da Constituição. Todo mundo tem o direito de filiar um partido. Por que as pessoas não têm? Quando é da esquerda, o povo fala mal. Quer dizer que você só pode filiar sob direito? Não é assim. Qualquer partido é legal, é legítimo. E todos se submetem à fiscalização e controle das instituições. Então, eu gostaria de encerrar por aqui para a gente conversar um pouco e tirar dúvidas que vocês, por acaso, tenham, né? E é isso. Obrigado, professora Ceiça, pela
Brilhante fala. Tem uma questão, ainda ninguém inscreveu. Pessoal, estão Lori Forte se abertas, inscreveu, viu? mas não se inscreveu, escreveu aqui no... Tá, Lori, tá, levantou a mão. Professora Lori, por gentileza. Eu... Boa noite, Ceissa. Foi muito bom a sua palestra, a sua aula. E o que eu queria lembrar é o seguinte: quando você falou participar e dar apoio à ditadura, não significa que a pessoa está dentro, né? E aproveitando todas as benesses da ditadura. E aí eu queria lembrar que 2 casos que tiveram apoio, achando que, na verdade, em 2 anos voltariam as eleições, que foi o caso do JK, né, o nosso Juscelino Kubitschek, e o Carlos Lacerda, que tinha dado total apoio, também achando que ia voltar, em 2 anos, a haver eleições. E ambos tiveram, quer dizer, no caso do Carlos Lacerda, parece que foi provado que ele foi assassinado. O neto dele fez toda uma pesquisa e tal e provou, né? No caso do JK, nós sabemos que houve um acidente que nunca ficou esclarecido, que também... E foi exatamente na mesma época, uma época em que os 2, que eram inimigos políticos, estavam se aliando, né? Então, é muito interessante a gente observar isso. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que você disse assim, sem militares não há golpe, né? Aí eu queria lembrar do período da ditadura, nunca houve tantos militares no governo como houve no período do Bolsonaro. Foram mais de 4.000, né? Eu não sei o número exato. 6.000. 6.000. 6.000 em vários níveis, né? De ministro até outros escalões, mas é um absurdo, né? Então, eu acho assim, uma coisa que nós precisamos fazer realmente uma campanha é que os militares fiquem nos quartéis. Quer dizer, eles não têm nada que ficar participando de política. Não é a área deles, né? E nós tivemos, inclusive, militares assumindo ministérios, como o caso do Ministério da Saúde, que ele nem sabia que existia o SUS, né? Então, e da educação também, que era um horror, né? Então, são situações que eles absolutamente não estão preparados para isso e ficam ganhando 2 soldos, né? Quer dizer, além disso, ainda ganham um salário a mais, que, na verdade, eles deveriam, então, abrir mão. Então, abre mão do exército e vai assumir a política. Aí é outra situação. Então, é essa posição que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que lutar mais adiante. Talvez não seja agora o momento, mas, de qualquer maneira, é uma coisa que não dá para a gente aceitar, né? Mas, na verdade, eu não estou com uma pergunta especialmente, né? Mas se a gente for pensar hoje, né? É sempre a preocupação que nós temos em relação a essas tentativas de golpe, né? E elas estão aí ainda, sempre, ainda à espreita, né? Tentando sempre uma volta a um possível golpe. Então, é uma coisa que nós vamos ter que estar sempre alertas, né? E não há possibilidade de a gente abrir mão de uma atenção completa em relação a isso, né? Então, era isso. Era essa a minha participação. Professora Lori. Pessoal, continuar abertas as inscrições. Enquanto ninguém se inscreve, eu vou juntar um pouco a fala da professora Lori com a minha. Mas aí eu queria... Há um detalhe muito interessante na fala da professora Ceissa, lá no início, sobre como a ditadura afeta as populações indígenas. Isso é uma discussão que poderia, inclusive, ser tema específico de um grande debate, que há relatos, inclusive, de sobrevoos de aviões soltando
sacos de açúcar dentro durante a ditadura militar, aviões de carga militares, saltando açúcar dentro das comunidades, né, que antes se chamava de aldeias, né, e isso afetava profundamente a saúde indígena, e era uma forma também deles irem abrindo espaço para o garimpo ilegal, para a transamazônica, inclusive, né, feita muito nessa base. Mas, assim, ainda no tocante à questão do Rio Grande do Norte, professora Ceissa, eu gostaria que você falasse um pouco, aproveitando, talvez nem tanto sobre as questões indígenas, mas mais sobre o Rio Grande do Norte, sobre os que sobreviveram. Por exemplo, hoje a gente tem pessoas que foram torturadas. O Luciano Almeida, por exemplo, é um deles. Como é, Sandro? Que foi vereador. Foi Juliano. também, e Juliano Siqueira, enfim, fora, inclusive, alguns que já morreram, não necessariamente pela tortura, não foram desaparecidos ou mortos pela tortura, foram sobreviventes também, mas morreram depois em circunstâncias um pouco duvidosas, como é o caso de Alírio Guerra, não, né? Glênio Sá. Glênio Sá e Alírio Guerra. Eu confundo às vezes. Eu gostaria muito que, no plano estadual, assim, você falasse um pouco mais sobre essa... É muito interessante, Artemio, que você levanta, porque, na verdade, né, muitas vezes a gente olha para a ditadura e eu até reclamo muito disso, acho que a gente tem que começar a discutir mais todo o período da ditadura e ser intolerante com a ditadura, porque finda, a gente, historiador, vai explicar, né, são 21 anos, mas de 64 a 68 ainda tinha manifestações de rua, a partir de 74 começa a distensão, e passa uma imagem da tal da ditadura branda, da ditadura mais leve, não existe isso. Ditadura é ditadura. E a ditadura se caracteriza por quê? Pela quebra da ordem. Por que eu estou dizendo isso? Pelo que você está lembrando aqui para a gente reforçar, que é uma ditadura, gente, ela desmantela a vida das pessoas, ela desmantela a vida das famílias, ela desmantela relações familiares, de amizade. Veja o que aconteceu. Se a gente for analisar aquele grupo de jovens que foram como Juliano, como Luciana Almeida, como vários desses que estão aí no livro, os nomes, o que você vai observar? São pessoas que tinham ingressado num curso na universidade, são pessoas que tinham a expectativa de trabalhar e ter uma profissão, e que a ditadura desmantelou a vida deles. E que eles passaram alguns anos, outros décadas, para recompor-se e para tentar reconstruir sua vida. Você imagina você paralisar sua vida como se fosse possível isso. Ninguém ficou paralisado, né? As pessoas tiveram que buscar outra profissão, perderam suas famílias, perderam seus companheiros, suas companheiras, perderam filhos, perderam laços com a sua cidade. Então, é um desmantelamento completo da vida das pessoas. Isso é o que faz uma ditadura. É por isso que todos aqueles jovens, né, eles vão retornar 10, 15, 20 anos depois, reconstruindo. Muitos nem voltaram mais para Natal. Muitos não voltaram mais para o Estado. Muitos voltaram, mas era, por exemplo, fez serviço social, depois foi ser jornalista. Outros faziam um curso, mudaram de cursos, né? Então, assim, desmantela muito a vida das pessoas. E os filhos vão compreender, às vezes, isso depois que crescem. Muitas vezes não entendem direito o fenômeno, porque tiveram seus pais distantes na sua formação, cria problema demais. Hoje já foi criado nos fóruns, e Jana, a filha de Glênio, é jornalista, e ela faz parte desse grupo,
dos filhos e netos das vítimas da ditadura. E é muito importante ter esse grupo. Por quê? Porque muitos dessas gerações já foram, outros estão com mais de 80 anos, outros já estão bastante adoecidos. Então, assim, a gente está perdendo essas vozes e a gente precisa dar continuidade a essas lutas, porque não foram ainda nada explicado na sua plenitude. Né? Então, é muito importante isso que você está chamando a atenção. E você chama a atenção também, como Lore também chamou a atenção, das coincidências que tem no Brasil de mortes não explicadas. Toda a crise política no Brasil é cheia de mortes de coincidência que houve um acidente. Acidente de avião já levou o ministro a desaparecer, a gente não sabe se realmente morreu ou não. Acidentes de carro já levou o ex-presidente da República a desaparecer, a gente não sabe se foi ou não. Então, assim, é impressionante como as mortes, né, vão explicando e justificando essas crises no Brasil. E meio que vai ficando para lá. Basta disso. A gente precisa ser um país que tem que ficar indignado. Fulano morreu de quê? Como foi isso? Ir atrás dessa informação. Como corretamente Jana está indo atrás da morte do pai num acidente causado nos anos 90. Por que é importante ele ir atrás? Sabe por quê? Porque a ditadura não acabou. Olha só como é. O golpe foi em 64, a anistia foi em 79, a ditadura acabou em 85 e a repressão continuou e está cheio de documentos até 1990, sendo todas as lideranças sendo fichadas. Cada um de vocês que tem a minha idade, a sua, tem o Sandrinho, eu peguei minha ficha, você entra lá, você vai ver. Ainda em 90 você está sendo, onde era que você estava, o que você fez, entendeu? Então, assim, a ditadura não tinha acabado em 85, como é que 5 anos, 6 anos depois ainda estamos fazendo isso? A Constituição é de 88, como é que continuaram fazendo isso? Você percebe? Aí você vai entender direitinho por que em 2003 Lula é eleito, na eleição de 2002, assume em 2003, em 2005, olha quem é o personagem que vai entregar o PT. É o cara lá do PT, o Roberto Jefferson. Olha como era a frase dele. Lula é um homem de bem, mas o PT não. Por que ele dizia isso? Porque ali era um projeto. Do jeito que o PCdoB, né, o Partido Comunista foi vítima lá atrás, desde a redemocratização, a vítima não é mais o Partido Comunista. A vítima é o Partido dos Trabalhadores. Porque do jeito que o Partido Comunista era enraizado nos anos 46, né, que chegou a eleger muitos parlamentares e tal, então, hoje é o PT. Então, ele dizia porque a estratégia já estava marcada ali. A estratégia era acabar com o PT, porque se a gente mata o PT, mata Lula. Como o Lula é uma grande liderança, a gente não pode ir para cima dele. E, de fato, foram para cima do PT. Todas as lideranças do PT vão responder processo no mensalão. O que vai acontecer depois? Aí você tem... É fantástico isso, porque lá era o tesoureiro, era o presidente, ou seja, era o PT que precisava ser atacado. Depois, aí você vai ver em 2000, aí Lula é eleito, reeleito, o que acontece? Elege Dilma. Imagina, é muito importante, Lula gente, mas Dilma foi torturada pelos militares. Quando ela assumiu, eles nem quiseram fazer continência para ela, vocês estão lembrados disso? Eles não queriam fazer continência para Dilma, se negavam. O que acontece? Dilma é eleita, reeleita, cria a Comissão da Verdade. Ora, mexer na teia de aranha. 2011 ela cria a Comissão da Verdade. O que acontece? 2013, aquelas manifestações que até hoje não foram estudadas devidamente. Em 2014, dentro da AMAN, é lançada a candidatura de Bolsonaro. Quem era que estava lá na AMAN dirigindo? Era o cara que depois vai ser o comandante-geral do Exército. Percebe? E não houve problema nenhum. Bolsonaro lançou a candidatura dentro de uma reunião da AMAN, de uma turma, uma festa de final de turma, e não houve processo nenhum contra isso. Você percebe? Então, assim, Bolsonaro é candidato, aí vem 2016 o impeachment, quando chega em 17, aí o vice assume, o Temer assume,
Quem vai ser o ministro da Defesa é Tchegói. Quem é Tchegói? É o cara que lá na Comissão da Verdade, em 2011, quando foi instituída, não aceitou o relatório da Comissão da Verdade quando terminou, porque o pai dele e o irmão dele aparecem no relatório como torturadores, como denunciados pela Comissão da Verdade. Aí ele não aceita e começa a articular o que deu aí nessa candidatura de Bolsonaro. Todo mundo sabe que Bolsonaro não é inteligente o suficiente para ter feito isso. Isso não veio, Bolsonaro. Bolsonaro foi usado. Bolsonaro foi usado ali, quem levou Bolsonaro e chegou, e quem diz isso é a frase do como é o nome dele? Vilas Boas. Vocês lembram de Vilas Boas, quando ele disse, Bolsonaro olha para ele e diz, nosso segredo a gente vai levar para o túmulo. Que segredo? Qual segredo? A gente agora está sabendo qual é o segredo, né? Porque as investigações estão mostrando. Tá? Então, é muito importante a gente entender que a gente não está brigando com o Bolsonaro, que está lá, doentinho. Não é Bolsonaro. Bolsonaro foi usado. É peça já fora do baralho. Está fora. E ele foi usado, basta ver quem eram os vices de Bolsonaro. 2 generais. Ele foi multado para não sair. Quem vai tirar Bolsonaro o nome daquele para botar um general? Temos uma pergunta aqui do professor Sandro, inclusive. Que se inscreveu aqui. Fala, Sandra. Sim. Não, você falou outra coisa aqui, desculpe. Mas, então, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Como você vê esse momento, que eu acho que é histórico na história do Brasil, um momento ímpar, assim, peculiar, inclusive, de generais estarem sendo condenados, de estarem no banco dos réus, que era uma coisa que a gente invejava da Argentina, né? Quando houve a democratização da Argentina, aqueles generais todos foram para o banco dos réus. Eu me lembro de fotos antológicas da Veja em planos de cima para baixo, que Vicente Vitoriano eternizou num quadro maravilhoso, que era o Galtieri no banco dos réus. Como você vê esse momento em que os generais finalmente, não por darem, mas por planejarem e tentarem dar um golpe, e que analogia a gente pode fazer com esse outro momento em que há a democratização no Brasil e há um pacto do silêncio? Pois é, eu acho que é muito importante os generais serem julgados por civis, é um fato histórico, nunca houve na história do país. Acho que serem condenados é outro feito histórico. Agora, eu me preocupo muito ainda, né, com esse julgamento. Por quê? Porque, veja bem, eles foram julgados por civis. Agora, eles precisam ser julgados dentro do Supremo Tribunal Militar, para perda de patentes, tá certo? E a gente precisa ver como é que vai ser isso lá dentro. Porque essa votação vai ser muito reveladora de como está lá dentro. Está como está aqui fora? Percebe? A gente vai começar a ver isso. O primeiro dado, assim, que já eu não sei se vocês viram, eles marcaram para depois das eleições. Por quê? Por que depois da eleição? O que a eleição tem a ver com isso? O que a eleição tem a ver com o resultado que já foi julgado, transitado, julgado pelos civis? Resta apenas fazer um julgamento da patente, que não discute mais o mérito. O crime já houve e foi lá. Aqui é uma questão de honra. Eles vão ser honrados ou desonrados pelos militares. É isso que eles vão julgar dentro do Supremo Tribunal Militar. Vão manter a honra ou não? Aí marcaram para depois da eleição. Como assim? Qual a relação que você estabelece entre a eleição e esse julgamento? Percebe que tem algo errado? Foi marcado para depois da eleição. A presidente do Supremo, maravilhosa, porque ela é maravilhosa, mas fez isso. Bom, estão abertas as inscrições, até agora, afora nossas intervenções, a minha da professora Lore. Eu acho que eu já até falei demais como mediador, mas
como ninguém se inscreveu, vamos dar à professora Ceissa, ou vamos deixar em aberto, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou consideração. Se não, eu deixo com a professora Ceissa as palavras finais. Vamos tentar provocar o povo aqui, Ceissa, assim, pelo Eu nome. já estou provocando. Vou trazer outro assunto diretamente. polêmico. Deixa eu trazer outro assunto polêmico, que eu gosto Vai, de polêmica. traga. O Brasil, os Estados Unidos faz o quê? Os Estados Unidos vem com sanções econômicas, com sanções impedindo, né, tirando visto, incluindo naquela lei imoral, né, querendo forçar a barra, dizer que o nosso ministro... A Magnitsky, né? Ou seja, a questão é, enquanto o Brasil estava sofrendo tudo isso, sabe o que estava acontecendo com as nossas Forças Armadas? Fazendo treinamento dentro do Brasil, bem aqui em Pernambuco. A questão é, como é que o Brasil consegue gerenciar essa situação? Percebe? No mínimo, esses treinamentos eram para ser suspensos até a gente ter o país que está fazendo isso com o meu país, ferindo a soberania do meu país, era para o comandante em chefe, que é o presidente, dizer, olha, isso aqui não pode, não. A gente precisa suspender. Mas naquele tom conciliador, porque Lula ele é muito sindicalista, né? Só que com Forças Armadas, você não pode ser sindicalista. Os dois pré-requisitos, né, os dois atributos que a Constituição dá para eles é hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina, eles só entendem isso. Ó. Hierarquia e disciplina, fora disso não entendo. O que acontece? A gente trata os militares como civis. Aí depois quer ser de lá para cá. Não tem respeito. Militar não tem respeito fora de hierarquia e disciplina. Ou você bota ele, enquadra eles, ou eles vão enquadrar. Porque eles só entendem essa linguagem. Ou você enquadra ou vai ser enquadrado. E eles têm enquadrado todos os presidentes do país. Essa que é uma grande verdade. Essa é uma área que pouca gente não fala, mas a gente precisa estudar isso. A Aline está com a mão levantada. Ceissa, primeiro eu queria agradecer, porque esse debate é efervescente e você vai mostrando para a gente que não está lá nos anos 60, ou 70, ou 80, eles estão agora. Então, discutir ditadura não é algo do passado, é algo de hoje e para o futuro, né? Porque senão a gente cai na mesma cilada. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ceissa, a respeito das questões do ensino dentro das Forças Armadas, porque a gente está discutindo aqui entre civis, né, disputando de que foi golpe, de que foi militar, inclusive a ditadura, e eles continuam ensinando como sendo um processo revolucionário. Fazem isso dentro dos colégios de formação, e quando estavam com o ímpeto das escolas cívico-militares, repetindo, tentando implantar e levar também essa ideia para a continuidade de uma visão de que 64 não foi golpe, foi um processo revolucionário. Como é que a gente altera esse conjunto de ideias para o futuro desse país se eles seguem se formando a partir desse tipo de visão? Quer dizer, qual é a forma, o espaço, o caminho para se alterar também a formação desses futuros militares? Porque me parece que enquanto a gente também não mexe nisso, a gente não consegue avançar na visão que eles têm sobre política no nosso país. Ali nesse debate é bem interessante, tem alguns pesquisadores que eles realmente são especialistas em militares, eu gosto muito de ouvi-los, né? Esse debate se passa mais ou menos pelo seguinte, né? Tem uma corrente que acha que deveria discutir a formação, assim, o plano de formação mesmo deles, sabe? A grade curricular, tarará. E tem outros, que eu gosto muito dele, que é Manuel Domingos, que acha que isso aí pouco vai mexer, pouco vai mudar. Não basta só mudar a grade de formação deles, entende? Por quê? Porque Manuel Domingos coloca isso, eu acho que é correto mesmo, que é a questão de hierarquia e disciplina. E aí ele acha, e eu concordo, que o que falta é o país ter um plano de defesa para enquadrar esses militares. Porque na medida que a gente não tem, que é o que aconteceu, a Constituição foi em 88, e de lá para cá a gente não tem nenhum plano de defesa. Então, a gente está cobrando de militar
corretamente, que não se envolve em política, que não sei o quê. Mas a gente vai cobrar deles fazer o quê? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem um plano. Então, nós já estamos no 5º mandato da esquerda, para entrar no 6º. E nunca foi chamado um plano de defesa do país. Ou seja, está se brincando com o militar. Porque militar, ele precisa saber, ele acorda todo dia para saber para fazer o quê. Aí eu estou aqui para fazer isso. E a gente não está dando isso a eles. A gente precisa dar isso a eles. Quem dá isso a eles? Uma proposta da Presidência da República, que apresenta ao Congresso Nacional, aprova no Congresso Nacional, e está aqui. O Brasil quer ser isso aqui. E aí a gente tem que mostrar para eles. E qual é a tarefa de vocês? Então, o Brasil precisa ter um plano para saber o que o Brasil quer ser daqui a 30 anos, a 40 anos, a 50 anos. Os chineses fazem daqui a 100 anos. Os americanos fazem daqui a 30 anos. E a gente não faz nunca. Então, a gente não tem. Então, a gente cobra realmente para eles não participarem. Mas a gente também não diz o que quer. E aí a gente leva meio que no deboche com aquela história que só sabe pintar muro, não sei o quê. Não é bem assim. Se a gente for para a aeronáutica, a gente vai ter tecnologia de ponta. Inclusive, o Brasil ganha dinheiro com a empresa. Se a gente for para a Marinha, a gente tem tecnologia de ponta. E o Brasil tem realmente. Agora, veja, olha como é complicado as Forças Armadas, né? O Brasil é isso aqui, um continente enorme. Continente enorme. O Brasil, por ser um continente enorme, todo banhado pelo mar, a gente era para ter uma marinha potente para fazer esse percurso todo. A gente era para ter uma aeronáutica potente para chegar rapidamente de norte a sul, de leste a oeste. Mas a gente não tem. Mas a gente tem tecnologia para isso, porque a gente fabrica avião, porque a gente fabrica navio, a gente tem tecnologia. O que a gente não tem é saber o que a gente quer, precisa a gente fazer. Então, era muito importante ter isso. E as Forças Armadas, esse negócio de não ter investimento nas Forças Armadas, tem que ter muito. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente depende de tudo, da internet de fora do país, de toda essa área de tecnologia da fora. A gente era para ter nosso. E onde é aí quem faria? É por aí, é pelas Forças Armadas, é por esse o caminho de defesa nacional. A gente não faz, entende? Então, e teria que investir muito para isso, tecnologia, muita tecnologia, fazer tudo. A gente tinha que ter lançamento de satélite, a gente tinha que ter navio como tem para sair, né? O Brasil tem. Agora, o que você não tem? Aí o Brasil pega o dinheiro todo e investe no Exército Brasileiro. A tecnologia de ponta está na Marinha e na Aeronáutica. Só que o Exército Brasileiro é a maior força do país, entre as 3 forças. Aí nessa briga leva o dinheiro todo. E a tecnologia toda está na Marinha. Você percebe? A gente tem que encontrar esse debate, encarar esse debate, comprar essa briga e fazer a defesa do país. Esse daí é discutir defesa. É discutir defesa. Aí você tem um exército, tem todo canto, tem uma unidade do exército, e tem não sei o quê, não sei o quê. Veja a Marinha Aeronáutica. É a menor força, tem o menor contingente, onde tem tecnologia mais avançada. Percebe? Então, a gente precisa enfrentar esse debate. Esse é um debate que o Brasil precisa. E é quem mais o Brasil precisa. Uma Marinha competente, uma aeronáutica competente, e, claro, um exército competente. E o exército também competente. Tem uma pergunta muito interessante aqui deixa-me ver aqui, de Aline Gabriela, que diz: boa noite, professora. Queria perguntar ou saber a visão da senhora quanto à representação da ditadura civil-militar nos cinemas, ou no cinema, e como há contradições dentro do próprio país e como ajudam a mudar o olhar da população. Quanto a isso, eu entendi que é como o cinema ajuda a mudar o olhar da população quanto a esse período da história. Vista a belíssima adaptação para os cinemas do filme Ainda Estou Aqui, o qual ganhou o Oscar de melhor filme internacional, e como... Peraí, tem mais um... Peraí, subiu aqui um... Peraí, só um momento, vocês... O Oscar de melhor filme internacional e como impactou nacionalmente e internacionalmente. Aí Maria Helena Carneiro, veja, a primeira pergunta sobre a questão de como o cinema poderia, digamos assim, contribuir com essa consciência. Maria Helena pergunta:
sobre as disputas de narrativa, essa ênfase baseada na mentira e nas fake news, é o que alimenta esse retrocesso. Olavo de Carvalho morreu, mas deixou os ovos da serpente eclodindo o tempo todo. Ainda Maria Helena diz: a arma utilizada pelos militares para manter essa ideologia nas academias militares é a lavagem cerebral. Bom, vou deixar essas duas aqui, mas Caliane pergunta também, faz uma pergunta. Eu vou engatar, vamos dizer assim, a pergunta de Caliane Lopes. Podemos trabalhar conscientização referente ao que foi a ditadura militar com esses novos jovens que estão inseridos nesse mundo digital? Então, de certa forma, elas dialogam essas questões. Uhum. Olha, é muito interessante aí. Primeiro, assim, sobre o cinema, tem muita... Primeiro, a arte é maravilhosa, né? Ela nos salva, né? Salvou da pandemia. Quantos de nós sobrevivemos com as lives, né? Com a arte, ouvindo os colegas cantarem, recitarem. A arte é fantástica. Então, assim, o cinema... Primeiro, o Brasil precisa entender que o cinema, ele é uma dimensão econômica importantíssima. E entendendo que é uma dimensão econômica importantíssima, uma dimensão cultural também importantíssima de vender uma visão de país. Por que esse filme chegou, eu ainda estou aqui? Porque a gente está vivendo uma tentativa de golpe. Quando as pessoas viram o filme, se viram vivendo 60 anos atrás. Percebe? Então, veja que fantástico, né? Aí o filme acorda. E o filme traz algo novo, porque aí também tem uma coisa, a gente escreveu muito para mostrar a luta armada. Escreveu muito para mostrar, para fazer filmes sobre a luta armada. Quando, na verdade, isso é importante, mas findou vendendo uma visão para alguns desatentos de que o golpe só é dado quando tem a luta armada que desemboca. E não é bem assim. O golpe é dado quando você tem uma ordem constituída e é quebrada. A gente elegeu um presidente e eles não quiseram passar a faixa, não quiseram fazer a transição, se retiraram do país, botaram bomba no aeroporto, ocuparam a sede dos poderes, ou seja, cada gesto daquele é uma quebra da ordem. Qualquer um dele, e o primeiro dele já é para cessar. Essa que é a verdade. Então, quando a gente tem... Por que esse filme pegou tanto, né? Porque apareceu, primeiro, ele não era da luta armada, ele vinha do PTB, ele era um pai de família daqueles que viviam o cotidiano da família, um homem que vivia com as filhas, mulheres... Classe média, né? Classe média. Então, ou seja, em tese, estou muito bem, muito tranquilo, não estou fazendo nada que vocês estão atrás. E não era bem assim, porque incomodava qualquer um que ferisse denunciasse e reclamasse. Então, aquela história que eu digo, não adianta achar que não vou ser atacado numa ditadura, porque você vai. Pode aguardar que você vai. Você vai porque todos incomodam. A cena mais interessante que eu achei daquele filme é aquela quando ela chega, vai na sorveteria, tudo aparentemente normal. Estava tudo normal. E ela com as filhas ali já, sem dinheiro, sem nada, perdeu o marido, a filha tinha ido para ficar numa delegacia, ou seja, a vida desmantelada, né? E ela se dá conta, a empregada doméstica, né, perde a empregada, a família que tinha tudo, a partir de agora não tem mais nada, né? E, de repente, ela se dá conta que aquilo era um problema aparentemente dela, porque as pessoas estavam tomando sorvete normal, a vida... Lembrem-se que a ditadura está acontecendo, mas lá fora é como se tudo tivesse normal, que não é normal. Por isso que quem reclama vai responder processo, porque todo mundo tem que agir daquele jeito, como se tudo tivesse normal. Percebe? Então, o filme ele vai mostrar isso, e ele chega no momento onde os Estados Unidos estão vivendo isso, que é quem vai fazer Oscar, o Brasil vivendo uma tentativa de golpe, ou seja, por onde o filme passa, o alerta está dado, porque junto com o filme tem uma ascensão do fascismo. O neofascismo cresce. Só uma parte, professora. Nesse livro que vocês publicaram, reuniram bastante artigos de âmbitos muito variados. Tem a parte 6 dele, é Jornal, Cinematografia, Educação Patrimonial e História do Rio Grande do Norte. Tem 3 contribuintes aqui, que é o Arlan Leite, o Sérgio Murillo, que é meu colega de Instituto Federal, que ainda está na ativa, e o Luciano Capistrano, que nós todos já conhecemos.
Então, tem Exatamente. aqui, Aline, procure o livro que você vai ver também uma coisa muito interessante relativa a... Eu li o texto do Sérgio Murillo, muito interessante, muito interessante. É verdade, pegando essa dimensão, né, cultural, da comunicação. E aí, essa história a gente vive, os jovens, gente, a juventude hoje, ela viveu a vida inteira em democracia. Então, o que que acontece? Enquanto a geração da gente lutou para ter o SUS, garantimos o SUS na Constituição, asseguramos ele ser implementado, essa geração que está usando o SUS, os jovens, ele reclama do que o SUS não tem, porque ele não viveu o período, quando não tinha SUS, que você passava mal no meio da rua e você ia morrer ali. E o nome disso era indigente. Se você não tivesse trabalhar, se tivesse carteira assinada, isso era indigente. Eu lembro da minha mãe, quando eu consegui meu primeiro emprego, carteira assinada, a cara de felicidade dela. Minha filha, a partir de agora você tem direitos, não sei o quê, não sei o quê. Entende? Então, veja bem, essa geração não. Eles já nasceram elegendo. Então, a gente brigava para ter eleição, para eleger o coordenador, depois o chefe, depois o diretor, depois o reitor, para depois eleger o prefeito, para depois eleger o presidente, tá entendendo? Essa geração não. Ele completou 16 anos, ele já vai para a urna e vota. Então, assim, é preciso lembrar para essa geração o que foi conquistar essa eleição, o que foi conquistar o SUS, o que foi ampliar os IFES, o que foi ampliar as vagas da universidade, o que foi ampliar direitos da mulher, o que foi garantir a empregada doméstica, que não tinha hora nem limite para trabalhar, o que foi colocar na Constituição que racismo é um crime inafiançável e imprescritível, o que foi conquistar o direito de fazer greve, o que foi conquistar o direito de falar, de ser ouvida. É preciso mostrar o significado disso, porque se banalizou. As pessoas acham que já está dado, e eles podem perder. E eles não perceberam, mas quase perdemos. E eles viram, é preciso, por isso que tem que mostrar e desmascarar muito como o Bolsonaro tratou a imprensa. Aquilo era a prática de uma ditadura. Nós não vivíamos uma ditadura porque foi eleito, mas a prática da ditadura. Como o Bolsonaro tratou mulheres, aquilo é prática de uma ditadura. Como o Bolsonaro tratou o SUS querendo privatizar, aquilo é o pensamento liberal que levou aquele golpe de 64, que passou os 21 anos de ditadura, que tentou, até hoje, tenta tirar a esquerda do poder, porque não permite conviver com pobre com direitos. É preciso lembrar isso. Você está entendendo? Então, assim, os jovens no acesso digital é fantástico, porque você tem a informação a toda hora. Mas qual a qualidade dessa informação? Esse é que é o problema. É preciso regulamentar isso. É preciso ter responsabilidade pelo que se fala. É tão perigoso o que te fala, quanto perigoso a ditadura tirar esse direito. Porque... veja o que fizeram com a vacina, as doenças que a gente já tinha erradicado, a ameaça que a gente teve de voltar a ter doenças que já tínhamos erradicado. Veja você ir para médico, o cara dizer para você não tome a vacina, dizer que a sua dor de cabeça, o que você está sentindo, pode ter sido a vacina. Dizer, gente, passar remédio que você não tem comprovação nenhuma. Olha em que grau se chegou. Mas isso não acabou. Isso não acabou. Eu não sei se vocês sabem, mas minha cunhada foi para médico, quando chegou lá, o cara passou a ivermectina de novo. Ainda hoje. Meu Deus. Entende? Então é muito grave. Isso aqui a gente vai levar décadas para fazer. Eu estava lembrando só uma coisa em relação às mulheres, né? Uma coisa que a gente perde também nessa história, que eu acho que é muito importante, nos anos 70, a legislação colocava a mulher em teuda e mantiúda. Era esse termo jurídico que era usado na época, bem no início dos anos 70. Teuda e mantiúda era propriedade do homem e mantida por ele. Isso quando nós já estávamos trabalhando e levando metade do salário familiar, né, da renda familiar para casa.
E a família continuava isso. Então, Verdade. essa foi a luta feminista, né, que começou nesse período. Né? Então, só para lembrar mais isso. Claro. Pois é. Então, assim, tem muitas, né? Essa coisa da narrativa, né? Eu nem gosto dessa palavra narrativa, sabe? Porque eu fico me lembrando só de Walter Benjamin, assim, e aí eu digo, meu Deus, é tão usada essa palavra e tal. Porque essa disputa, né? Das visões, das versões, né? Primeiro, a gente entender que não é uma briga de narrativa, gente, é uma economia de informação. Entende? Quando eles inventam uma mentira e todo mundo fica compartilhando e todo mundo criticando, seja elogiando, seja descendo o cacete, eles estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. Percebe? Então, a disputa de narrativa é uma disputa de ideias. Eu acho que vai chover, você acha que não vai chover, eu vou provar que vai chover por isso, você vai provar que não. Ou seja, não é isso. A questão é que nas redes sociais você ganha pelo engajamento. Então, qualquer que seja a informação que eu lance, e ela seja espetacularizada, e ela circule, e ela seja comentada, ela gera dinheiro. Entende? Então, tipo assim, a imagem de Bolsonaro doentinho, aí todo mundo, kkkk, tá ganhando dinheiro, o cara, tanto faz você botar kkkk, como coitado, ele devia ir ao médico. Não importa qual a informação que você está dando. O engajamento é que dá dinheiro. Então, a gente não está tratando de narrativas, como é colocado. A gente está tratando de uma economia da informação mentirosa, uma economia da espetacularização das informações, uma economia das fofocas. Ou seja, tudo o que quer que seja que você coloque, que circule, gera dinheiro. Entende? Isso. O que me preocupa para a eleição 2026? Você quiser comprar uma camisa, aí você entra na internet, aí muita gente vai oferecer camisa a você, né? Que é o tal do algoritmo, dos algoritmos, né? Mas veja, eu não entro em nada do Bolsonaro. E eles vivem me fornecendo informações e trazendo vídeo para mim. Quem está fazendo isso? Porque é manipulado. Entende? Ou seja, é isso que a gente vai enfrentar na campanha. Veja o que aconteceu no dia de Glauber, quando ele teve a ameaça de ter seu mandato cassado. Todas as redes de Lula, da esquerda, de todo mundo saiu do ar. Quem? Por quê? É isso que a gente vai enfrentar na campanha. E isso a gente não controla. Você entende? Aí depois que a campanha passou, acabou, perdeu o boi. Esse é o perigo. É verdade. Professora, gostaríamos muito de ficar aqui ad eternum discutindo essa temática tão instigante, mas, infelizmente, pelas nossas projeções, estamos já chegando ao final do tempo e há, é claro, com isso, em respeito a quem entrou e quem está participando, que deve ter outras atividades a fazer, ou mesmo ir descansar para o seu descanso. Eu que agradeço demais a paciência de Professores que estão aqui conosco, muitíssimo obrigado. Inclusive, gostaria de agradecer aqueles que repetidamente tenham visto os nomes aqui, que eu não vou citar para não constranger os demais, mas que participaram dos quatro eventos, e alguns deles com participação ativa, fazendo pergunta, intervindo com comentários muito importantes para o debate, e dizer da nossa, eu quero dizer, na verdade, porque esse negócio de dizer, sem dizer que sou eu que quero dizer, eu quero dizer da nossa satisfação em tê-la, né, aqui nessa noite de hoje, neste evento, neste debate tão importante. O quanto você contribuiu, sobretudo em questões que muitas vezes a gente não está atento, né? Questões que são periféricas, corolárias, como a gente fala no termo mais acadêmico. E deixo com você, Ceissa, vou chamar de você, porque nós somos colegas contemporâneos, nós na luta desde 83, 84 e por aí vai. Deixo com você a palavra final. Não sei se o professor Sandro, como coordenador do projeto, gostaria de falar alguma coisa ainda, mas, enfim, encerro aqui. Eu só quero realmente agradecer a oportunidade.
colocar sempre à disposição. Eu me interesso muito por esses temas, eu me preocupo muito com o que pode ainda acontecer, né? E acho que a gente tem que estar tudo aí atento, estudando esses temas e ajudando a dar visibilidade a eles, né? Muito obrigada a todos que Muito obrigado, participaram, senhora. espero ter Você, contribuído. né, Ceissa, por favor. Pô, Deus grande. a senhora está no céu. Senhora, eu não vou dizer, não. Tá bom. Não é não? Senhora. Bom, A gente já então ficou é com cara de isso. senhora. Vamos, Sandro, finaliza Não, aí. tá bom. Queria agradecer, Ceissa, pela colaboração, né? Reforçar o agradecimento. Agradecer a todos os colegas e coleguinhas que estão aqui presentes. Lembrando que a gente está com o link, eu deixei no chat o link do grupo de Zap, né? Também deixei o link das 3 últimas, dos vídeos, dos registros das 3 últimas atividades, para quem eventualmente não pôde participar enfim, ficou interessado, está curioso. Esses links, especialmente o link dos vídeos, vocês podem replicá-los, né, para pessoas que vocês entendam que vão se interessar. Assim como o link do grupo de Zap, né? Só que no caso do link do grupo de Zap, eu pediria que as pessoas que eventualmente forem replicar, que repliquem para pessoas que a gente sabe que vai se interessar e participar do processo, né? O grupo de Zap do projeto, ele tem o objetivo de organizar, desenvolver o processo de construção do material didático, né? Então, ele vai estar muito focado nisso daí. A gente tem um grupo também que vai estar organizando-se dentro do projeto para dar divulgação das atividades. Então, essas atividades, as pessoas acessando o Instagram, enfim, outros grupos de Zap vão ter acesso ao que a gente está fazendo, ok? Então, gente, é isso aí. Queria desejar Alessandro, o pessoal está perguntando sobre a lista de presença. Ok, não precisa, não vai precisar, porque a gente tem um registro aqui que o próprio aplicativo ele gera. E pediram para reenviar essa questão dos links ainda. Tá certo? Foi um pedido aí que surgiu no Beliane chat. Silva. Obrigado, professor, por chamar a atenção, porque eu já tinha me desligado como coordenador da noite. Beliane Silva, deixa eu ver aqui, são Aline Gabriela, não, Caliane, pode enviar a lista de presença, você já respondeu, também a lista de presença. Catilane Lopes dizia um encontro riquíssimo, parabéns. Beliane Silva pode reenviar, e também eu acho que é sobre a lista Eu de estou presença. supondo que é o dos vídeos. Os vídeos já mandei ver aí. Então é isso. E a Alessandra Azevedo deixando aqui os links dos registros. Pronto. A Carol está sugerindo que os links sejam disponibilizados no Classroom. Aí a professora Aline, que domina o Classroom muito mais do que eu, fará isso daí, tá bom, gente? Bom, é isso aí. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Caicó, um Feliz Macau, um Feliz Pau dos Ferros para todo mundo. Feliz Ano Novo também. E ano que vem vamos nos manter articulados, envolvidos, que a gente tem muita coisa para fazer. Um abraço a todos. Um abraço, então. Um abraço, galera. pessoal. Boa noite. Abraço. Tchau. Oi?